Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Maristela Marchante, de Língua Portuguesa do 9º ano. Temos uma aula excelente. Vamos ver o que vamos estudar? A aula é 123. O título, O que o C quer dizer? O objeto de conhecimento é morfossintaxe. Sintaxe. Período composto por subordinação. Vamos para a nossa aula? Vamos saber um pouco mais do período composto. Período simples, uma informação. Período composto, duas ou mais informações. E nessa aula nós temos oração subordinada substantiva. Oração substantiva que vai exercer a função de substantivo da primeira oração. E aí nós temos objetiva indireta, objetiva direta, predicativa, completiva nominal e apositiva. Precisamos entender que o período composto tem dois tipos, por coordenação e por subordinação. Vamos entender melhor isso. O período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que façam sentido. É o contrário do que acontece com o período composto por coordenação, em que as orações independem em termos sintáticos. Vamos entender melhor. Classificação das orações subordinadas. Existem 3 tipos de orações subordinadas, as quais são classificadas de acordo com a função que exercem. Substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem função de substantivo da primeira oração. As orações adjetivas, subordinadas adjetivas, exercem função de adjetivo da oração principal. E as adverbiais, as orações subordinadas adverbiais, exercem função de advérbio. Quer entender melhor? Vou explicar. Orações subjetivas têm a função de sujeito da oração principal. O verbo da oração principal apresenta-se sempre na terceira pessoa do singular. Exemplo: sua presença é imprescindível. Aqui nós temos um exemplo de uma oração simples. Olha a oração subordinada substantiva, subjetiva. É imprescindível. Essa é a primeira oração. Segunda oração, que você venha. Então nós temos uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Temos agora orações objetivas diretas. Tem a função de objeto direto da oração principal. Olha os exemplos simples. Não sei o meu destino. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sei se vou. Percebem? A primeira oração tem um verbo transitivo direto que está precisando de um complemento, e esse complemento é a segunda oração. Vamos ver mais exemplos de orações subordinadas substantivas. Orações objetivas indiretas. Ela tem a função de objeto indireto da oração principal. Vamos ter um exemplo de um período simples. Um período simples é aquele que apenas traz uma informação, ok? Então, olha aí. Gosto de aventuras. Então, nós temos um verbo transitivo indireto, que traz uma informação e pede um objeto indireto, certo? Agora, olha no período composto por subordinação. Gosto. Onde eu tenho um verbo, eu tenho uma informação. Mas essa informação está incompleta. E esse verbo é transitivo indireto. A segunda oração vai funcionar como objeto indireto da primeira oração. Gosto de quê? De me aventurar. Então, você percebe que a segunda oração está
complementando o verbo transitivo indireto que consta lá na primeira oração ou oração principal, certo? Outro exemplo de oração subordinada substantiva são as orações predicativas. Tem a função de predicativo do sujeito da oração principal. Lá no exemplo do período simples, nós temos seja cantor. Temos aí um verbo no imperativo, apenas uma informação, e um verbo, esse verbo não é um verbo de ação, certo? Então, olha aí, seja cantor. Lá no período composto por subordinação, nós temos meu desejo era. Primeira oração ou oração principal. Eu tenho aí sujeito e tenho um verbo de ligação. Para que ela seja uma oração subordinada substantiva predicativa, obrigatoriamente eu preciso ter um verbo de ligação na oração principal. E a segunda oração, ela vai funcionar como predicativo da primeira. O meu desejo era o quê? Que ele cantasse. Compreenderam? Continuando então a nossa análise sintática aí, né? Temos orações completivas nominais. Tem a função de complemento nominal da oração principal ou da primeira oração. No período simples nós temos tenho medo de escuro. Vamos analisar. Eu já tenho aí um sujeito oculto. É um verbo transitivo direto. Tenho o quê? Medo. Porém, a palavra medo é um substantivo abstrato que requer também um complemento. Tenho medo de quê? Do escuro. Então, percebam que do escuro ou de escuro complementa o sentido não do verbo, mas da palavra medo. Vamos ver então no período lá composto. Tenho medo, é a primeira oração. Observem, sujeito oculto, verbo transitivo direto, complemento desse verbo ainda na primeira oração, porém esse complemento é um substantivo abstrato que requer também um complemento. Medo de quê? Que escureça. Tenho medo que escureça. Ali não tem de que escureça, mas está implícito, ok? Então nós vemos aí que a segunda oração funciona como complemento nominal, não do verbo, mas da palavra medo, que é um objeto direto do verbo. Então, a segunda oração é um complemento nominal. Nominal por quê? Porque complementa o sentido de um nome e não de um verbo. Ok? E temos também as orações apositivas. Tem a função de aposto da oração principal. Qual é a função do aposto dentro de uma oração? Explicar, enumerar. Aqui no caso, explica. Olha aí. Meu desejo. A felicidade dos meus filhos. Então, eu tenho aí uma oração simples que traz um aposto, uma explicação do que é o meu desejo. Porém, lá no período composto, nós temos um período composto por subordinação. Analise. Desejo. Quando eu digo desejo, eu tenho sujeito oculto, porque está na primeira pessoa do singular, tem um sujeito oculto. Tenho um verbo. E esse verbo, ele pede complemento. Desejo o quê? Olha lá. Desejo que meus filhos sejam felizes. Então, a segunda oração vem explicar qual é o meu desejo. Então, é um aposto da oração principal. Compreendido? Então, e assim finalizamos o nosso contraturno digital sobre morfossintaxe ou sintaxe. Período composto por subordinação. Vamos agora para o nosso aplicando? Vamos praticar então o que nós estudamos na nossa aula? Procurando se ater ao código exposto, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. A1, oração subordinada objetiva direta. B2, oração subordinada completiva nominal. C3, oração subordinada objetiva indireta. D4, oração subordinada subjetiva. E E5, oração subordinada predicativa. Na coluna do lado,
Primeiro, ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Segunda, chegamos à conclusão de que nosso passeio não acontecerá. Terceiro, o problema é que não confio em você. Quarto, o barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. E 5, decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Aí nós temos a alternativa A, 1, 2, 5, 3, 4. Alternativa B, 3, 4, 2, 1, 5. Alternativa C, 3, 2, 5, 1, 4. E a alternativa D, 5, 3, 1, 2, 4. Qual alternativa se encaixa nessa segunda coluna de acordo com a classificação desses períodos compostos por subordinação? Orações subordinadas substantivas. Vamos ver? Isto, temos aí a resposta. Letra C. Agora precisamos compreender por que foram classificadas desta forma. Vamos ver então? O gabarito dessa nossa aplicação e nosso comentário. Temos aí 3. Ninguém desconfiava de que as decisões já estavam tomadas. Ninguém desconfiava de alguma coisa. Então eu tenho oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. A segunda oração exerce a função de objeto indireto da primeira. 2. Chegamos à conclusão de que o nosso passeio não acontecerá. Chegamos à conclusão, olha aí. Oração subordinada substantiva completiva nominal. 5. O problema é que não confio em você. Temos aí uma oração subordinada substantiva predicativa. 1. O barulho constante não permite que os moradores vivam tranquilos. Oração subordinada substantiva objetiva direta. E 4. Decidiram-se que as novas mercadorias teriam um novo valor. Oração subordinada substantiva subjetiva. Não tem sujeito na primeira oração. Ela está lá na segunda oração. Vamos para as nossas considerações finais? Vamos ver o resuminho da nossa aula? Nós estudamos sobre morfossintaxe, oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Essa oração, esse tipo de período, ele vai funcionar, a segunda oração, como aposto da primeira. Aposto é explicação. Então, a segunda oração é um aposto da primeira oração. E lá nós vamos encontrar na primeira oração sujeito e verbo, ok? Estudamos também sobre oração subordinada, substantiva, predicativa. É predicativa porque a segunda oração é predicativo da primeira oração. Na primeira oração ou oração principal, eu vou encontrar sujeito e vou encontrar um verbo de ligação, tá, pessoal? Não esquece. Para classificar como predicativa, eu tenho que ter sujeito na primeira oração, verbo de ligação, porque aí a segunda oração é predicativo da primeira. Estudamos também sobre a oração subordinada substantiva, completiva nominal. A segunda oração exerce a função de complemento nominal da primeira. Por quê? Na primeira ou principal eu tenho sujeito, tenho verbo, tenho o complemento do verbo, ainda na primeira oração. Porém, esse complemento desse verbo é um substantivo abstrato, ele não tem sentido completo. A segunda oração é que vem complementar o sentido dessa palavra. Por isso, completiva nominal. Estudamos também sobre oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Na oração principal, ou a primeira oração, eu tenho sujeito, tenho verbo, é um verbo transitivo indireto, que pede um complemento, pede um objeto indireto, e esse objeto indireto vem em forma de oração. Por isso, a segunda oração exerce a função de objeto indireto da primeira. Estudamos também oração subordinada substantiva, objetiva direta. Na primeira oração eu tenho sujeito, tenho verbo, verbo transitivo direto. Pede objeto direto, que está lá na segunda oração. Estudamos também oração subordinada substantiva subjetiva.
Nesta oração, eu não encontro o sujeito na primeira oração. Eu encontro apenas verbo e esse verbo está na terceira pessoa do singular. Eu vou encontrar o sujeito lá na segunda oração. Por isso, a segunda oração exerce a função de substantivo da primeira. Por isso, é uma oração subjetiva. Ok? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. E siga-nos, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal. Até a próxima.